Fala galera desse canal que está cada vez mais nota 10. Que legal receber você aqui nessa bagaça para mais um vídeo. Meu bate-papo de hoje é com o Jorge Cleive. Esse cara é psicanalista clínico, teólogo, gente boa, meu amigo das antigas. E nós vamos conversar sobre terapia. Isso mesmo. Vem pra cá, Brunão, solta a vinheta. Jorge, que legal te receber aqui, cara. A nossa amizade das antigas, que bom que você está aqui com a gente. E aí, bem-vindo ao canal. Bom, Júnior, beleza, eu que agradeço pela oportunidade. Tem tempo já que a gente está para bater um papo, né? Quebrar alguns preconceitos, né, que em relação à terapia, uma coisa que as pessoas ficam com dúvidas em relação às suas questões, então a gente pode estar ajudando essas pessoas a tirarem algumas dúvidas em relação a si mesmos, né? Antes da pandemia, o mundo já não era tão normal, né? Eu nem sei se o mundo já foi normal um dia, né? E depois nós viemos aí conviver com quarentena, restrições, fique em casa, comércio fechado. As pessoas desenvolveram uma série de traumas, de problemas, muita coisa apareceu. Nós tivemos aí agora, a maioria das pessoas já tomaram 2 doses da vacina, está sendo recomendada a terceira para as pessoas da melhor idade. A minha pergunta é a seguinte, cara, o que aconteceu com a saúde mental dessa galera? Como vai a nossa saúde mental? O que o consultório tem revelado? Pois é, né? Essa questão da demanda clínica é justamente em relação ao novo modelo, né? Por exemplo, entramos agora num processo de home office. Tem gente que tem mais de ano que está trabalhando em home office. E aí, o que acontece? Já tinha alguns conflitos, né? Sim. E aí, ela ia trabalhar e deixava aquele negócio para depois. Para mais tarde. Para mais tarde. Só que aí, com o home office agora, aí o que aconteceu? A pessoa agora está tendo que lidar com algumas questões que ela está sem controle para isso. Se conhecer. Isso aí, ela tem que aprender, ela começa a ter um encontro consigo mesma, que é chamado de self, né? É o encontro com si mesmo. Então, quer dizer, conhecer ela mesma, daqui a pouco conhecer o filho que ela não conhecia, passar mais tempo. Justamente, isso aí, vai passar mais tempo. Conhecer o marido. É isso aí, conhecer a esposa, conhecer né? A esposa. Justamente. E tem outra questão em cima disso também. O pai, a mãe, a sogra, o cachorro. Só que aí tem uma outra questão que é importante, é a questão do desemprego, né? Tem muita gente que ficou desempregado, né? Tem muita empresa que também fechou as portas. Tem gente que teve salário reduzido, né? Para não mandar embora, foi renegociado com o quadro. Justamente. Diminuiu a arrecadação. É isso aí. Isso trouxe aí desemprego, né? Ganhar pouco, ganhar mal, reduzir a renda da família. Reduziu a renda, é isso aí. Que tipo de impacto emocional isso pode produzir na vida de uma pessoa? O que isso aflorou? Qual é a nossa realidade hoje? Bom, a princípio, a pessoa fica acelerada, né? Aí a psiquiatria chamaria de ansiedade, né? Então a pessoa fica mais ansiosa, a pessoa fica mais restrita para si mesma, ela fica mais no canto, né? Porque já tem a questão da como é que fala? Da reclusão, né? Social. E aí a pessoa começa a ter esses conflitos e ela não sabe como passar isso para frente. O que eu tenho? O que está acontecendo comigo? Né? E aí vem aquele negócio, não está acontecendo nada, está acontecendo, mas aí o comportamento, a pessoa quando ela começa a desenvolver algumas questões, alguns sintomas, ela começa a manifestar isso na forma de comportamento. E aí ela começa a agir de certas formas que começa a desenvolver algumas anomalias, entendeu? No próprio comportamento. E a lista é grande, né, cara? E a lista é grande. Aí veio ansiedade, depressão, isso aí. Síndrome do pânico. Isso aí, vai embora. Aí a lista não para, né? Aí o cara come mal, dorme mal, vive pelos cantos. Isso aí. E tem uma outra questão também, que quando isso tá em desequilíbrio, né, na questão emocional, começa a ter uma somatização no corpo. Sim. Né? A alma adoece, como a alma não dá febre, ela vai jogar para o corpo, não é isso? Freud tem uma frase que ele fala o seguinte: a psicanálise esquece jamais que o psíquico repousa sobre o orgânico. Sim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: se você não está bem emocionalmente,
Isso pode somatizar no seu corpo. O corpo paga a conta. Isso aí. Aí o que acontece? Se isso é somatizado, a pessoa acaba adoecendo. Isso no extremo, Júnior, isso pode virar até um câncer. Sim. Né? Uma série de doenças. Ou seja, é somatização. A pessoa vai... Tem até um ditado das antigas, né? Os antigos falavam muito que é cabeça que não pensa, o corpo padece. Padece, cabeça né? que não pensa, o corpo padece. Então, isso aí. E a gente pode ver isso também de outra forma, né? Se você não está com a sua saúde emocional, não está com a sua mente em dia, o corpo vai pagar a conta e a conta chega. E chega caro, né? Chega caro. É porque o brasileiro, por exemplo, ele tem costume de remediar. Sim. Ele não trabalha preventivo. Empurrar para frente. A gente está tentando mudar isso na questão da saúde mental, né? Por exemplo, esse bate-papo aqui pode esclarecer algumas dúvidas. Pode ajudar muita gente. Pode ajudar. E, cara, eu queria quebrar um paradigma. Muita gente, graças a Deus, já tem se despertado para isso. Mas ainda é uma verdade. As pessoas associam a conversa com um psicólogo ou com um psicanalista, uma consulta psiquiátrica, as pessoas associam isso com a pessoa está doida, ou está louco, ou você não está bem das pelotas, e que na verdade é o contrário, né, cara? É um suporte interessante para que a pessoa fique bem, não é isso? É isso. Você aí. ainda acha que rola esse preconceito? Ou eu estou fazendo a leitura errada da coisa? Não, principalmente... em termos de relacionamento de casais, normalmente quem procura ajuda é a mulher. Sim. Normalmente. Terapia, Homem procura. Uma terapia dos dois salvaria a relação. Justamente. Salvaria. Justamente. Se fosse feito alguma coisa antes. Antes, que é o preventivo. Sim, é o preventivo. É o preventivo. Então, quer dizer, há uma predisposição da mulher de procurar ajuda. Né? Tem homem que procura? Tem. Sim. Tem homem que procura, mas o índice é baixo. É baixo. É baixo. A homarada deixa para procurar ajuda quando já está com o pé na jaca. Isso aí, já está todo enrolado. Já não tem mais jeito de... Então, aí o que acontece? Eu não sou doido, que é isso? Eu vou procurar médico, eu não estou doente. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Mas não é. É justamente, olha só a época que a gente está vivendo. Né? Olha só a demanda que a gente tem. Entendeu? Do trabalho, né, dos estudos, há todo um aceleramento de tudo. Tudo acelerado. Justamente. Aí o que acontece? Você não quer que isso soma no seu organismo? Você não quer que isso como é que fala? Que isso não acelera na sua mente? Né? Que isso não te prejudica? Não, então por exemplo, você não tem dor de cabeça e você não vai lá e toma um Doril? Claro. Toma um medicamento, alguma coisa, você não começa a ficar com o corpo físico meio que fraco, aí você não vai no médico porque você está ruim. Então, é justamente isso. Se eu não estou bem emocionalmente, então eu vou lá no psicanalista e vou passar minhas demandas para ele. Vou compartilhar aquilo que eu estou sentindo e aí, através de uma abordagem terapêutica, esse analista ele vai me ajudar a entender minhas próprias questões. Né? Na medida que eu me entendo, na medida que eu vou tendo autoconhecimento de mim mesmo, porque a gente é sempre ação externa, é sempre apontando para o outro. Mas o que a psicanálise faz? Ela se volta para si mesmo. Sim. Né? Então é uma descoberta de si mesmo. Então isso é um processo. É um processo terapêutico. Sim. Né? Então não é, então Jorge, então não é para doido, não, é para todas as pessoas que está com a demanda um pouco alterada, né? E ela vai aproveitar e vai colocar aquilo para se organizar, porque ela perdeu um pouco o controle. Seria mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho disso então. Eu queria te perguntar o seguinte, para as pessoas entenderem como é que funciona o processo da terapia psicanalítica. Quando o cara vai ao psicanalista, ele começa a terapia. Como é que funciona essa relação com o paciente? Tá. Beleza. Vamos lá. Aqui a gente está vendo vários bonecos de super-herói. Está olhando essa situação. Então vamos usar o cinema para tentar colocar essa abordagem. Então vamos lá. No filme policial, né, houve um crime. Houve um crime, aí a polícia foi acionada. Aí vai todo mundo para lá. Aí vai cercar, vai tudo. Vai cercar, vai fazer todo o isolamento. Aí beleza, tranquilo.
Aí chegou a polícia, chegou os peritos e vão adquirir todas as informações. Você já percebeu que depois começa a chega um carro, a parte com giroflex, né? Só com giroflex, e aí ele desce ali um investigador, né? Quando esse investigador ele desce, ele vai tomar nota de tudo. Sim. Né? A cena do crime. A cena do crime. Vai pegar tudo que aconteceu ali. Tudo que aconteceu. Vai anotar, ele vai conversar com um, vai conversar com outro, vai procurar se já tem testemunho, não é assim que funciona? Sim. Então, essa chegada policial, esse preparo todinho, é a demanda clínica. É a análise. Não, seria a demanda. Seria uma demanda. Alguns problemas que a pessoa tem, que ela quer abordar. O analista seria o investigador. Sim. Então, o que o investigador vai fazer? Ele vai tomar nota de todo o acontecimento. Vai juntar as peças. Isso, só que ele, se você percebe, ele chega depois e ele é imparcial. Sim. Ele é imparcial a tudo que está acontecendo. Ele vai se envolvendo devagarzinho. Por que ele faz isso? Porque detalhes podem resolver o crime. Não é assim que funciona? Exatamente então, assim. Exatamente dessa forma. Agora, trazendo isso para a clínica, igual é a sua pergunta, como é que funcionaria? A pessoa chega, coloca as demandas dela, né? Coloca as demandas dela e o analista vai observando. Geralmente esse cara chega com problema assim, né? Só te terminar rapidinho, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, o cara geralmente às vezes chega na clínica ou no gabinete pastoral, ou no aconselhamento, o culpado é sempre o outro, né? Sim. É a minha mulher, é o meu filho, é a minha mãe, é a síndrome de Adão, né? Isso, Então, quais os problemas da sua vida? Os problemas da minha vida é quem está no meu entorno. Mas quando ele vai fazer a análise, ele descobre que a chave da solução desses problemas é exatamente ele mesmo. Se ele muda, tudo muda. Passa por aí? É isso aí. Por exemplo, eu costumo falar com os pacientes o seguinte: todo problema nosso está aqui, mas a solução também. Sim. Né? Sim. Então, a pessoa tem que se observar. Ela tem que se observar. Mas está oculto. Por exemplo, dentro da clínica, o analista ele é um objeto. O que o espelho é? Um objeto. Então, aquilo que eu não enxergo em mim, o analista vai ver. Aí tem a questão da escuta flutuante. Lacan fala da questão da escuta flutuante. A pessoa vai falar. Mas existe algum ponto que ela vai repetir aquilo ali, vai falando, e para o analista é importante, então ele anota. Ela acaba fixando ali, né? Aí é tipo uma chave. Isso aí, ele pega aquilo ali. Ele vai montando quebra-cabeça depois. Por isso que ela pergunta, fale mais sobre isso. Isso. Então, concluindo, seria isso aqui. Recordar, repetir e elaborar. Quando ele entra nesse processo de recordar, repetir e fazer a sua elaboração, aí o que vai acontecer? Ele vai conseguir ressignificar. Com isso, ele quebra o ciclo. O ciclo é quando ele ressignifica. Né? Ele se identificou com o problema, ele viu o que está ali, ele assumiu as suas responsabilidades, aonde ele teve culpa, ele vai ter misericórdia com ele mesmo, entendeu? Ele vai ter empatia com ele, aonde tem misericórdia, perdão, sinto muito, né? Eu vou procurar não fazer dessa forma mais. Então é misericórdia consigo mesmo. Por quê? Porque aí você quebra a rigidez interna. Sim. Todo aquele desarma, todo aquele perfeccionismo, entendeu? Então, o ressignificar é justamente a partir daí, dessa situação. Aí, o que vai acontecer? Ele quebra aquele ciclo e outras coisas novas começam a acontecer, entendeu? Sim. Seria, na análise, seria justamente isso. E aí, na medida que ele for se identificando, ele vai crescendo com ele mesmo, ele vai ficando mais leve, ele até se livra de alguns problemas emocionais que ele tem no sentido da saúde dele, ele começa a se importar mais com a sua saúde, ele começa, já estou te falando só a questão dos efeitos para me fechar. Sim. Então o que acontece? Ele passa a ter empatia pela dor do outro.
ele já passa a entender. Olha só o questionamento que surge dentro, quando a pessoa começa a desenvolver uma boa elaboração e que ele começa a ressignificar. Ele começa a falar, que dor é essa? Olha só, que dor é essa que essa pessoa está sentindo, ou que essa pessoa sentiu, que ela me ofendeu a tal ponto que também eu fiquei ferido com essa situação. Então, olha só, ela já passa a ter empatia pela dor do outro. Aí, com isso, o que surge? Perdão, misericórdia, a falta de rigidez, que aí acaba a rigidez. Né? Outro sentido. Já dá outro sentido. Você virou o ângulo. O insight. Sim. O insight. Sim. Entendeu? Então, na clínica... Por que esse cara está sofrendo? O que ele está passando que está levando ele a agir dessa forma, porque esse cara não é assim? É tipo isso. Tá? Justamente. O que está levando esse cara para isso? Tudo bem. Aí tem uma outra questão. Por exemplo, se ele agiu dessa forma, isso é um problema dele. Ele precisa buscar ajuda profissional para atender as demandas dele, mas já não me atinge mais. Sim. Tá entendendo como é que é? Porque já se torna a ação do outro. Sim. Então, o que eu posso fazer para lidar com isso? Porque, tipo assim, quando a pessoa... Vou dar só um exemplo. A pessoa chega para você e fala assim, Júnior, você é um fracassado. Aí, se o Júnior não tiver bem emocionalmente, estiver vivendo uma fase difícil, de perda, alguma coisa, o Júnior pode aceitar essa sugestão. E isso introjeta no coração e na alma e te mata de verdade. Justamente, o cara fica triste. Te mata. E quando isso vem de uma pessoa que você ama? Aí é exponencial a força disso, né? Você tá entendendo? Não dá para mensurar. Mas olha só. Magoa e machuca. Mas olha só, quando eu faço terapia, eu faço um processo de terapia, eu já estou passando por terapia, eu já estou entendendo isso aí. O que vai acontecer? Eu não aceito a sugestão. Sim. Olha só que legal. Sim. Se eu não aceito a sugestão, eu entendo que a ação é do outro. Se a ação é do outro, é uma demanda dele, não minha. Sim. Então eu não aceito essa sugestão. Não me cabe, né? Não me cabe. Sim, mas o meu olhar é de misericórdia também, no sentido pela dor do outro. Entendo? Olha só a empatia, como é que muda. Então tira aquela questão da ira, da raiva, da vingança. É tipo... Jesus era tão bem resolvido com isso, cara, perdoa, pai, porque não sabe o que fala. Simples assim. Simples assim. Porém... Mas você tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Bem preparada. Porque se você... isso aí já é uma maturidade emocional. Sim. Eu chamo de maturidade emocional. Né? Porque quando você fala, usando a questão de Jesus, quando ele tinha essa facilidade... Sim. É porque ele já ele não se apegava nessas coisas, ele falava, é a ação do outro. Sim. Né? Então o que eu posso... Nada incomodava. Deslizava sobre isso. Justamente. Agora, a gente tem como desenvolver essa percepção também. Né? Mas aí a gente primeiro precisa se entender. Exercício, né, cara? Exercício. Análise, né? Então, lá na clínica, eu falo justamente isso. Você exercita, você tem que ter um pouco mais de força de vontade, até que isso se torne hábito. Quando isso se torna hábito, você tira de letra. Sim. Respondeu a sua pergunta nesse sentido? Muito bom. E o que eu queria te falar é o seguinte, enquanto a pessoa não pode fazer terapia, ou não está fazendo, ou não sabia da importância disso, o que a pessoa pode fazer enquanto ela não está fazendo terapia? Como lidar com os conflitos dela? Se olhar nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que tomar cuidado com o sedentarismo. Aí, mas existe o sedentarismo, quando a gente fala de sedentarismo, a gente fala da questão de exercício físico. Apenas físico, né? Apenas físico. Mas não é isso. Não é só isso. Só isso. Então, quer dizer, o que a gente pode fazer? Tem que praticar, sim, uma atividade física. Sim. É bom. Mas junto com a atividade física... Você tem que trabalhar o seu emocional. Isso. Né? Aí um bom livro ajuda. Um bom livro ajuda. Um bom filme. Você tem que tirar um tempo ósseo. Eu vou usar um exemplo aqui. Uma vez eu estava em casa e um amigo chegou para mim e falou bem assim, Jorge, o que você está fazendo? Aí eu cheguei para ele e falei, rapaz, eu estou descansando. Aí ele falou, já que você está fazendo nada mesmo, pega aí umas ferramentas que eu vou precisar de sua ajuda. Aí eu falei, você não entendeu. Eu estou descansando. Entendeu? Então, a grande diferença é descansar e não fazer nada. Você está entendendo? Porque se eu estou descansando é porque eu já fiz alguma coisa. Exatamente. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente acumula. Isso. Tudo na gente é excesso. A gente come demais. E não fazer nada, né? Justamente, a gente come demais,
né? A gente assiste televisão demais, entendeu? Tudo nosso é exagerado. Exato. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Quando se trata de saúde mental, eu tenho que identificar isso. Se eu não consigo identificar isso, eu vou viver no excesso, aí eu vou dormir menos. O meu dia vai ou dormir mais. Aí vai gerar o quê? Vai gerar problemas físicos, né? E vai gerar na questão emocional também irritabilidade. Eu vou ficar irritado com mais facilidade, né? Então, que pode ser feito também nesse sentido? Procurar, né? Aquelas pessoas que não estão fazendo deveriam começar a pensar nisso. Sim. Procurar uma ajuda profissional. Mas aquelas pessoas que ainda não estão procurando devem fazer exercício físico, devem ler um bom livro, devem desenvolver uma conversa, né, com a outra pessoa, deve desenvolver a sua vida social, tem que ter a vida social, não por causa da pandemia, ficou muito na questão do isolamento, mas já está abrindo um pouco, tomando todos os cuidados necessários, então já pode voltar devagarzinho, mas já pode voltar. Então a pessoa tem várias coisas que ela pode estar fazendo para que ela saia do estado de inércia, né? Daquele estágio da pessoa ficar parada de tudo. Sim. E aí a gente tem que se movimentar, não tem jeito, tem que se movimentar. E aí ela pode estar fazendo justamente isso, ela tem que começar a cuidar de si. E o tempo ósseo é um tempo que você reflete sobre si mesmo. Entendeu? Quando lá na clínica... Por isso que os orientais meditam tanto, né? Tem uma prática muito boa, que é a prática da meditação, que é a conversa consigo mesmo, com Deus, com o universo, com as coisas que estão em volta, para o cara se encontrar. Isso ajuda muito, né? É isso aí. E tem uma coisa interessante também, que é o seguinte, quando você está no tempo ósseo, é um tempo consigo mesmo, você tem que desenvolver esse tempo para usar ele para refletir. Por exemplo, vou te dar só um exemplo. Lá na terapia, eu já falo logo na primeira sessão. Olha só, se você vir aqui a cada 7 dias para colocar a sua demanda, você não vai evoluir. Eu tenho uma proposta para você. Eu gostaria muito que você levasse a terapia para casa. Tá entendendo? Isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença, porque ela vai colocar a terapia dela no dia a dia. E o cara vai ficar com foco. Isso, aí eu ensino ela assim, coloco, né, algumas sugestões, e uma delas é questionar o nosso comportamento. Por que eu agi dessa forma? Por que eu estou tão acelerado nesse momento? Aí vem a questão do que eu falei agora há pouco. Por que se a pessoa me ofendeu, ela me deu essa sugestão para me ofender, por que eu fiquei angustiado? Por que isso doeu tanto, né? Pois é, então o problema já não é mais da pessoa, passou a ser meu. Peguei para mim, né? Peguei para mim. Podia ter deixado isso para lá. Justamente. Mas a gente está num processo tão doentio. Sim. O ser humano está tão frio um com o outro, o processo está tão acelerado, as coisas estão tão difíceis nesse sentido, está tão líquido, né? Bauman fala sobre isso, né? Está tão líquido que está acontecendo essa questão da pessoa não parar para se observar. É um momento de muita hostilidade, né, cara? Você vê em redes sociais, o cancelamento, a modinha do cancelamento, a pessoa falou alguma coisa que eu não gostei, vamos cancelar, vamos excluir, vamos tirar, vamos bloquear, porque são os meios mais rápidos, mais fáceis, que eu não tenho que lidar com a dor, então eu desfaço. É isso aí. Não é isso? Eu vou bloquear tudo que... Mas você não vai poder fazer isso sempre. Isso aí. Você não vai poder ficar bloqueando emoções, sentimentos. A uma hora, essa conta chega. Então, voltando à primeira pergunta, nesse sentido aí, é justamente isso. A pessoa, ela quer, tipo assim, transferir. Sim. Quer jogar isso pra frente. Mas uma hora ela não vai ter que bater de frente? Vai ter que bater. Então é melhor ir pra clínica. É melhor começar cedo, né? Começar. Mas antes tarde do que nunca, se for o caso, né? É o seguinte, tem o e-book. Queria que você falasse sobre o e-book que está disponível, é gratuito, o que a pessoa vai encontrar nesse e-book, que é uma ferramenta de ajuda também. Vou até colocar o link aqui. Fala aí desse e-book. Então, o e-book é o seguinte, enquanto eu estudava, eu trabalhava na empresa, na área da Vale, aí eu peguei e fui convidado algumas vezes para dar
uma palestra de saúde mental, para falar sobre saúde mental, para a abordagem do Setembro Amarelo. Né? Então eu rodei a área, eu falei algumas vezes ali no canteiro mesmo, entendeu? E aí eu juntei esse material e eu vi que ficou um negócio legalzinho, entendeu? O que eu fiz? Eu fui, contratei uma editora e organizamos algumas falas da palestra, né, desse meio do Janeiro Branco e Setembro Amarelo. E aí eu organizei o e-book para que as pessoas pudessem bater um papo comigo. Sim. Né? Fez até lá a minha caricatura e a pessoa... É um bate-papo mesmo. E aí a pessoa vai se identificar em alguma coisa ali e ela pode assim, se identificar com alguma demanda que ela esteja ali. E ela pode ali, eu dou alguns caminhos. Na verdade, eu dou alguns caminhos que a pessoa pode estar fazendo ali, pode estar seguindo. Então, é gratuito, só tem o QR Code, ela pode baixar ou tem um link. E aí é gratuito mesmo, a pessoa pode usufruir para aquelas pessoas que são assinantes do canal, né? Para os convidados também que assistem os seus conteúdos aleatórios. Aqui nesse vídeo vai estar todos os contatos do Jorge e vai estar o link disponível também do e-book e das suas redes sociais. Aí as pessoas poderão fazer contato direto e também acompanhar o seu trabalho e acompanhar de perto aí os que se interessarem. Bom, muito bom. Obrigado. A gente vai deixar o e-book, é totalmente gratuito, tá, galera? O Jorge trouxe e a gente está colocando, disponibilizando para o pessoal que está aí colado com a gente. Cara, para a gente poder finalizar, você quer dar recomendação, algum conselho, para a gente poder fechar? Uma recomendação. Diga aí. Seria o seguinte, por exemplo, em relação à questão do isolamento ainda, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, por exemplo, tratar as demandas que tem no dia a dia por faixa etária. Por exemplo, tem que ter uma atenção mais elaborada para criança e para adolescente. Né? E para os adultos, já dei aqui, falei o que pode ser feito, né? Questão de leitura, de relacionamento interpessoal, um tempo ósseo, isso aí é questão do adulto. E uma outra, que é para finalizar, é a questão do idoso. Cara, eu ia falar sobre isso, porque geralmente o idoso ele entra na fase da inutilidade, que é a pessoa agora, ela já deu tanto cuidado, já ajudou a cuidar de tanta gente que a pessoa agora requer cuidados. Isso aí. E nem sempre as pessoas que estão em volta têm paciência, né, para emprestar os ouvidos, para cuidar. Às vezes já não escuta mais como escutava antes, usa aparelho auditivo, já não consegue dialogar, né, não tem uma facilidade ou flexibilidade para diálogo. Então eu vejo que a questão do idoso, cara, principalmente algumas famílias, assim, sem generalizar, mas em alguns casos é questão de abandono, de descuido, porque não é só você cuidar fisicamente, né, dar a refeição, pagar o cuidador, mas é questão da vivência, né, dos filhos, muita mágoa, muito perdão, muita dor, é a história de uma vida, né, cara? É isso aí. Eu acho legal. Fala um pouco aí sobre essa questão do idoso, eu acho massa isso. Então, essa questão da terceira idade, ou seja, vira uma criança de novo, Sim. né? E aí vamos lá, vamos trabalhar a questão tipo assim, uma ótica clínica para o idoso. Seria da seguinte forma: o idoso, ele vira uma criança, ele vira independente. Só que é o seguinte, ele era totalmente dependente, ele que era o patriarca, ou matriarca, né? Sim. Então, só que aí ele passou a depender. Sim. Só que dentro dele tem uma demanda acumulada. Sim. Então, praticamente... É a história de uma vida, né? Isso aí. A família fica sem paciência. Sim. Com a questão volitiva, né? E a parte social. E tem a questão também emocional dele. Então, quer dizer, do comportamental, na verdade. A questão, aí, tipo assim, gera muita briga, discussão, gera muito conflito. Então, se a gente consegue... separar essas coisas e entender a fase que todos nós vamos passar por esse momento também, entendeu? Uma hora a gente vai ficar idoso. Mas aí é você cuidar melhor do seu idoso, do seu pai, do seu ente querido, da sua mãe, né, da sua avó, avô. Ter um olhar mais amoroso, entender a dor dele.
respeitar a história de vida dele. Sim. Né? Não é só colocar remédio, dar remédio, toma aqui seu remédio, toma aqui seu prato de comida, você tem que tomar banho. Não, ele tem as suas demandas melhora internas. até a vida dele, né? Bom, eu tive uma experiência, né, com um idoso interessante, uma experiência mais forte. A família não estava tendo um bom convívio. Então, depois que ele começou a fazer terapia, ele começou a ficar mais reflexivo, ficar mais amoroso, mais paciente. As demandas começaram a ser trabalhadas. Você está entendendo? Então, quer dizer, às vezes o idoso só quer ser ouvido, mas o neto, sim, o filho, a filha, não quer parar para ouvir. Não tem paciência. Né? Detalhe, muitas vezes eles se fecham porque são demandas deles, feridas, então eles não vão compartilhar com qualquer pessoa. Sim. Por isso a clínica. Sim. Entendeu? E também hoje tem a facilidade, né, cara? Porque hoje pode ser eu atendo até na residência. O atendimento home care, né? Você vai até a casa do idoso, vai oferecer o serviço ali para aquela família e necessariamente quando ele não pode ir até a clínica vai até ele, não é isso? Isso aí, justamente. É o respeito, é o respeito pelo ser humano, é entender a dor do outro. Sim. Entendeu? Seria mais ou menos isso aí. Cara, muito bom receber você aqui no canal. As portas estão abertas. Obrigadão. Quantas vezes você quiser. Eu que agradeço. Muito bom. Muito massa.